E uma das cenas mais abomináveis que aconteceu nos últimos dias foi um médico anestesista abusando sexualmente de uma mulher quando ela estava grávida. E a câmera foi deixada dentro do armário com vidro escuro por funcionários que estavam desconfiados de Giovanni Bezerra. E o conteúdo do vídeo desse anestesista abusando da mulher só foi visto depois do fim da cirurgia, então denunciado à polícia. E o médico ele foi preso em flagrante após ser filmado colocando o pênis da boca da paciente dopada. Uma atitude abominável, meus irmãos. E qual deveria ser a pena desse homem, meus irmãos, que cometeu esse ato abominável? Quando lemos o primeiro livro da Bíblia, vamos ao texto de Gênesis capítulo 9. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Está em Gênesis capítulo 9, do versículo 6. E a pena é tão dura porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E esse castigo no texto de Gênesis é muito antes da lei de Moisés ser estabelecida por Deus, não com o fim de gratificar um sentimento de vingança, mas para satisfazer a justiça e preservar a sociedade de homens violentos. O castigo no caso de homicídio era algo obrigatório que deveria ser aplicado contra o infrator da lei, está bem estabelecida por inúmeros textos no Antigo Testamento que são do conhecimento de muitos. Mas um texto interessante que eu gostaria de trazer nessa análise está no livro de Deuteronômio. Vamos lê-lo. Porém, se algum homem no campo achar moça desposada e a forçar a se deitar com ela, então morrerá só um homem que se deitou com ela. A moça não farás nada, ela não tem culpa de morte. Porque, como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim também é este caso, pois a achou no campo. A moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. E nesse texto a mulher estava comprometida para se casar com outro homem e ela foi violentada, estuprada. E qual a punição no Antigo Testamento, meus irmãos? Apedrejamento para aquele homem. Observe atentamente a esse versículo do texto. Como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Este é o caso. E o Antigo Testamento considera um caso de estupro e abuso contra uma mulher como se fosse tirar a vida de uma pessoa. E a palavra usada nesse texto para descrever o grito de uma mulher é tsaque, no versículo 27. E nós encontramos no livro de Gênesis essa mesma palavra sendo utilizada pelo autor bíblico para descrever o assassinato de Caim de ter matado seu irmão Abel. E o sangue de Abel clamava a Deus. E o Antigo Testamento, meus irmãos, considera um caso de estupro como se fosse tirar a vida de uma mulher. E somente uma mulher que passou por algo horrível como esse pode compreender exatamente esse grito que está descrito nesse texto. Imagina como essa mulher que estava prestes a ter seu filho ou sua filha, ela foi abusada sexualmente quando ela estava dopada, tendo um pênis, meus irmãos, sendo introduzido na sua boca. Que ato abominável! E esse homem, segundo as escrituras, tirou a vida da mulher por violentá-la e deveria receber uma punição conforme o seu crime cometido, que é a pena capital. E para muitos, aplicar a pena capital contra tal atitude abominável desse anestesista seria regredir aos tempos primitivos, que para muitos Israel era um sinal de retrocesso da humanidade, quando apedrejava inúmeros pecadores abomináveis e matava falsos profetas que sacrificavam crianças para seus ídolos. Ou seja, sacrificar crianças para Moloque estava tudo bem. Porém, Israel ser usada para trazer juízo em nome de Deus era inadmissível para a nossa sociedade pós-moderna. E no primeiro século da igreja, por exemplo, onde Jesus Cristo estava inserido, a pena capital era praticada pelo Império Romano. E é interessante observarmos que Jesus jamais condena o Estado de exercer o poder da espada para punir o infrator. Veja o que o nosso Senhor disse. Guarde sua espada, disse Jesus.
os que usam a espada morrerão pela espada. E nessa passagem muito famosa, onde o apóstolo Pedro ele pega sua espada, corta a orelha do soldado romano, está claro que Jesus reconhece a existência da pena capital aplicada pelos romanos e, em vez de condená-la, Jesus está confirmando essa lei. Lemos também no livro de Atos o apóstolo Paulo reconhecendo a existência de crimes que eram dignos de morte. Veja o texto bíblico: se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer, mas se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo para César. E o apóstolo Paulo era um cidadão romano e conhecia a pena capital aplicada por Roma mais do que ninguém. E como cidadão romano, ele apelou para os seus direitos inúmeras vezes também, quando ele foi açoitado injustamente sem nenhum julgamento. E também nós encontramos a afirmação do apóstolo Paulo no Novo Testamento, asseverando o poder da autoridade a aplicar a espada contra os malfeitores. Vamos ler o texto bíblico. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. E as instruções do apóstolo Paulo em Romanos 13 foram escritas durante o reinado de Nero e ordenavam que ele fosse obedecido. E ao observarmos o texto bíblico, o que notamos de imediato é que o apóstolo Paulo menciona que todos os cristãos devem estar sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E os magistrados e autoridades superiores foram instituídos por Deus para promover o bem da sociedade, e aplicar espada nos nossos dias atuais seria a arma de fogo contra os criminosos. E quando o policial, por exemplo, está cumprindo seu ofício adequadamente e mediante um assalto ou preservação da vida de uma pessoa que corre o risco de morrer, e esse policial mata o bandido, o infrator da lei, o policial não deve ficar com a sua mente perturbada porque matou aquela pessoa. Ele é ministro de Deus para aplicar a espada contra os malfeitores. E os bandidos que devem temer os policiais e não os cidadãos que obedecem à lei. E nós concluímos, meus irmãos, que tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento jamais se opuseram à pena capital. Porém, a nossa sociedade tolera criminosos, crimes bárbaros como Elisa Matsunuga, que matou seu esposo bilionário, dono de uma das empresas mais conceituadas do Brasil, que é a IOC. E Elisa Matsunuga matou e cortou todo o corpo de sua esposa em pedaços. E o pior de tudo, sabe quanto tempo essa mulher pegou de pena? Apenas 19 anos, e com um bom comportamento a pena dela foi reduzida para apenas 16 anos. Ou seja, em 2028 essa mulher estará livre novamente. Esse é o nosso Brasil e esses são alguns dos inúmeros exemplos de barbaridade e impunidades que esse país vive todos os dias e que todos nós brasileiros vivemos, não é? Homens como esse anestesista que abusam de mulheres grávidas, vulneráveis, em um momento tão lindo da vida delas, onde ela teria um filho ou uma filha. E esse canalha deveria ser morto na cadeira elétrica, deveria ser exterminado da sociedade. Veja o que um teólogo presbiteriano do passado chamado Charles Hodge escreveu a respeito desse assunto. A experiência ensina que onde a vida humana é desvalorizada, ela é insegura, que onde o homicida escapa impunemente ou é castigado indevidamente, os homicídios são terrivelmente multiplicados. E realmente essa verdade dita por Charles Hodge é observada claramente hoje no Brasil, onde inúmeros crimes são multiplicados, como corrupção na política, onde um homem acusado de vários crimes, como Lula, que vai concorrer à presidência do país. Que absurdo! Inúmeras mortes e inúmeras mulheres sofrendo abuso sexual, e a grande maioria desses crimes fica impune.
Ou esses criminosos também, meus irmãos, não ficam nem 10 anos presos e voltam para a sociedade como se não tivesse acontecido nada. Então, à luz das escrituras, tipos de pessoas como esse anestesista Giovanni Bezerra deveriam ter uma cadeira elétrica ou mofar também na cadeia.